Fala pessoal, hoje é um dia especial porque é dia de desafio aqui no canal. Seja bem-vindo ao canal Todavia. Esse é um canal muito importante porque aqui a gente discute um pouquinho sobre essa relação entre mundo contemporâneo e fé cristã. Se você não conhece nada desse canal, você depois pode conferir outros vídeos que nós já postamos aqui. E aquele que você mais gostar, você pode dar like também. Aliás, aproveite para dar um like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Depois, se você não gostar, você pode até tirar. Mas faça isso agora, senão você se esquece. E claro, sempre considere a possibilidade de se tornar um inscrito aqui do canal. Eu falei no começo desse vídeo que a gente vai lançar um desafio. O nome do nosso desafio é o Desafio dos 5 Livros. Eu quero começar esse vídeo explicando como vai funcionar o desafio e já mostrando quais são as 5 pessoas que eu vou desafiar. Eu vou desafiar aqui a Emanuele Salles, do canal Bonita Adventista. Eu vou desafiar o meu amigo, pastor e jornalista Michelson Borges. Vou desafiar também o meu colega de doutorado, pastor Adolfo Soares. Vou desafiar o meu amigo Jefferson Araújo, do canal A Última Verdade Presente. E vou, por último, desafiar a Alana, do canal Cristão Declarado. Essas pessoas que eu mencionei estão sendo desafiadas a postar um vídeo. Na primeira parte, elas já devem começar desafiando outras 5 pessoas a também gravar um vídeo. E na segunda parte do vídeo delas, elas têm que contar quais são, na visão delas, os 5 textos mais importantes da Bíblia. Os 5 textos que, para elas, são mais importantes, que falam, que tocam mais, ok? Então elas começam o vídeo já desafiando outras 5 pessoas dentro dessas mesmas regras e elas têm que cumprir o desafio contando então quais são os 5 textos mais importantes para elas. E claro, eu vou começar aqui esse vídeo dando exemplo. Eu vou falar quais são os 5 textos mais importantes para mim. Claro, quando eu falo aqui de mais importantes, eu estou falando em nível pessoal, porque eu acredito que toda a palavra de Deus é inspirada. Ou seja, nada na Bíblia tem maior ou menor importância. A importância é igual. Eu costumo dizer, e essa frase não é minha, o conceito não é meu, mas eu gostei muito desse exemplo e eu tenho usado bastante, que inspiração é como gravidez. Uma mulher não pode estar mais ou menos grávida. Ou ela está ou ela não está grávida. Claro, a gravidez pode estar num estágio, no começo, no meio ou no fim. Isso não importa. Não altera o fato de que ela está ou não está grávida. E a inspiração também. Um livro é ou não é inspirado. Não existem graus de inspiração. Não existe um autor menos ou mais inspirado. Todos foram inspirados da mesma maneira. E aqui eu estou me referindo aos autores, naturalmente, que foram usados pelo Espírito Santo para comunicar mensagens diretas de Deus. Dito isso, eu vou mencionar então os 5 textos que são mais importantes para mim. Isso foi bem difícil, eu confesso, porque eu tenho 3 textos que sempre estiveram na minha lista. São meu top 3. Esses aí não são alterados, eu já tenho esses textos no meu coração há muito tempo. Mas para fechar a lista de 5, eu fiquei pensando um pouquinho quais seriam os outros 2 textos, respectivamente o 5º e o 4º lugar. E eu percebi que esses 2 textos complementares, na verdade, ocupam uma posição nesse momento, mas não quer dizer que daqui a algum tempo eu não troque esses textos, que outros passem a ser mais significativos para mim. O top 3 eu já acho mais difícil, dada a importância que eles têm na minha vida, esses textos. Mas, pelo menos, os itens abaixo na lista, talvez eu troque em algum momento. Então vamos à minha lista. No 5º lugar está Gênesis 41. É o texto que mostra a virada na vida de José, o cumprimento dos sonhos que Deus tinha para a vida dele. E é interessante que, assim como José sempre interpretou sonhos em conjunto, eram sempre 2 sonhos que vinham, desde Gênesis 37, aqui também são 2 sonhos dados para Faraó, e José não é apenas o intérprete, mas ele se torna também a peça principal no cumprimento desse sonho. É o sonho da vida dele. E eu acho interessante, esse texto é animador, porque mostra que Deus cuidou de José e no momento certo, Deus estava com José, revertendo a sua vida e fazendo com que ele cumprisse os seus propósitos. É interessante a conclusão que Faraó chega, tem muitos detalhes aí que eu gostaria de discutir, mas aí eu teria que fazer um vídeo só para isso. Se você tem interesse em ouvir mais sobre Gênesis 41, eu tenho interesse em falar, mas se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Outro texto é um texto que eu usei muitas vezes, já usei muito em aulas, já usei muito em meditações, talvez nunca tenha pregado sobre ele, mas é um texto muito importante, é um texto talvez aí da lista, também por ele ser pequeno, mas é o único que eu memorizei. Efésios 2, de 8 a 10.
pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto é muito importante, ele fala um pouquinho sobre a salvação, o propósito de Deus. Ele mostra que a salvação não vem pelas obras, as obras não são a causa da salvação, mas ele também mostra no verso 10 que as obras são o propósito da salvação. Deus nos salvou para que gerássemos boas obras, para que o caráter de seu Filho fosse reproduzido na nossa vida de obediência, e isso mediante a atuação de Deus em nós pela fé. Bom, chegamos agora ao meu top 3, os textos que são mais importantes, e esses aí são quase que insubstituíveis. No terceiro lugar, Jó 28. Esse é um texto que eu acho fantástico, não só pela beleza, pela poesia, pela construção, pelos jogos de palavras, mas pela conclusão magistral. Ele começa de uma maneira diferente, que chama a atenção, ele tem um desenvolvimento fantástico, e no final você tem um retorno fantástico à sabedoria tradicional da Bíblia. É uma maneira incrível de ilustrar um conceito que já aparece em outras partes da Bíblia. Eu não vou aqui dar detalhes, justamente para você ficar curioso e ler Jó 28. Para mim, é o centro do livro de Jó, o centro literário do livro de Jó. E pelo menos uma coisa todos os autores concordam: a importância desse capítulo para o livro. Para mim, vale o terceiro lugar na minha lista de textos mais importantes de toda a Bíblia. O meu segundo texto também tem um vídeo no canal sobre parte dele, é Isaías, capítulo 52, verso 13 até o capítulo 53. A nossa Bíblia foi dividida em capítulos, essa não era a divisão original, nem sempre os capítulos e versículos foram bem divididos, e esse é um exemplo de como muitas vezes essa divisão não foi bem feita. A unidade que existe entre essa seção, do capítulo 52, verso 13, e todo o capítulo 53, valeria que isso fosse separado em um capítulo só. Por alguma razão foi dividido, mas pensando nesse texto como uma unidade, é um texto fantástico, uma profecia incrível que mostra detalhes do ministério de Jesus, praticamente aí 700 anos antes que Jesus viesse ao mundo. É um texto riquíssimo, poético, um texto sobre justificação pela fé no Antigo Testamento, culminando todas as contribuições que vinham lá de Gênesis, fazendo ligações linguísticas, a ideia de como Jesus seria cortado. É fantástico esse texto, se pode aprender muito sobre ele, e eu também gostaria de fazer um vídeo somente sobre Isaías 53. Aí vai da vontade daqueles que são os inscritos aqui do canal, deixe nos comentários se você tem o desejo de um estudo sobre Isaías 53, a gente pode fazer, é muito belo esse capítulo, vale a pena ler, e eu quero recomendar porque é o meu segundo texto mais importante de toda a Bíblia. Curioso para saber aquele que para mim é o texto mais importante de toda a Bíblia, curioso ver o contexto, porque nesse texto aqui nós temos Paulo tentando mediar o desentendimento entre duas irmãs na cidade de Filipos. Ele pede para que elas tenham o mesmo sentimento, para que elas sejam mais unidas. E aí ele usa essas palavras que para muitos são pré-paulinas, ou seja, são antes de Paulo. Seriam, na verdade, um hino cristão que Paulo usa, cita, para apenas exemplificar o seu ponto. Talvez tenha sido da autoria do próprio Paulo. No caso aqui, esse texto ele é impactante, ele é importante e por si ele é fundamental. Ele mostra a disposição de Jesus ao vir a esse mundo e cada vez que o texto vai descrevendo, ele mostra como Jesus vai se rebaixando, vai descendo a degraus terríveis até que ele chega no fundo do poço, a morte de cruz. E nesse texto de Filipenses 2, de 5 a 11, nós não vemos apenas a descida de Jesus, mas vemos também a sua ascensão. O texto dá uma guinada dizendo que Deus o exaltou e o pôs acima de todo nome, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre, reconhecendo a soberania de Jesus para a glória do Pai. Bom, essa é a minha lista com os 5 textos mais importantes da Bíblia. Quero estender esse desafio não só para as pessoas que eu mencionei no começo, mas também para você. Você pode deixar aqui nos comentários os seus 5 textos favoritos mais importantes de toda a Bíblia. É muito legal fazer isso porque nós estamos aí no período de quarentena
Muita gente começando já a ficar estressada, fatigada pelo tempo de isolamento. Então, nada melhor do que voltar à palavra de Deus, a estudá-la, a gastar tempo com ela. Forte abraço, Deus abençoe você.